Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos começar com o nosso tema, com a nossa palestra. Nós temos um trabalho no nosso lar toda quinta-feira, às 6h30 da tarde. E como, diante do Covid, da necessidade de nós termos que estar em casa, nos resguardarmos diante dessa pandemia que está avassalando todos nós. Então nós estamos fazendo as palestras online. E o tema de hoje é Espiritismo, Religião e Razão. Hoje nós vamos ter a palestra, a live, junto com o Rodrigo Espinosa. É um companheiro nosso, é uma pessoa especial, casado com a Jaqueline, pai da Maria. Então nós vamos aí falar desse tema, falar um pouquinho dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina que é o nosso Consolador prometido por Jesus. Então eu vou chamar aí o Rodrigo. Vamos ver aí. Uma solicitação para o Rodrigo para a gente falar desse tema tão complexo. Olá, Alice, Júlia, doutora Fabíola, Aninha. Tudo bem? Então nós mudamos um pouquinho a forma, né, de nos comunicarmos. Antes a gente estava junto no nosso lar. Aí ficamos afastados, agora estamos afastados de novo, mas a gente está sempre junto de coração, não é mesmo? Estamos todos juntos de coração. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar o Rodrigo. Só um pouquinho. Deixa eu tentar chamar aí. Então, para a gente não perder aí o fio da meada, saudades também, Júlia, Alice. Ô, Rodrigo, tudo bem? Oi, tudo bem? A tela é bem pequena. Estou tentando me Mas localizar aqui. Boa noite, Gi. boa noite, querido. Seja bem-vindo aí para nossa live, de Obrigado. palestra, né? Boa noite a todos que estão assistindo também. Tem um monte de gente, a Alice, a Júlia, a André, Que legal. um monte de gente que está prestigiando. Aninha, Que bom. Fabiola, o Rafa. Um beijo a todos. Saudade de vocês. Boa noite, pessoal. Então, como eu iniciei aqui a live, né, nós vamos ter, o tema hoje é um tema profundo. Né? O tema é Espiritismo, Religião e Razão. Então, normalmente, né, o Rodrigo é muito conhecido, né, do meio espírita, palestrante. Muito conhecido. Ele é doutor, é professor. Então, as pessoas, eu mandei o convite e falaram, eu adoro o Rodrigo. Então, eu fico muito grata de você estar aqui com a gente, tá? Muito grata mesmo. Tenho certeza Eu que agradeço. que você vai dar muitas lições. Então, eu peço a Deus, a Jesus, que nos ilumine, a todos, a você que está aí nos assistindo, né? Que envolva, que a sua casa, o local onde você está, possa ser envolvido com a luz, com a bênção do Cristo. Imagine a figura de Jesus, dos mentores espirituais, envolvendo a sua casa, envolvendo você, envolvendo todos que estão. E peço aos amigos espirituais que envolvam especialmente o Rodrigo, que vai falar desse tema tão importante, tão bacana e crucial para nós
e somos espíritas. Eu vou fazer depois umas perguntas, mas eu vou deixar a palavra com o Rodrigo, depois a gente vai conversando aí. E você que está nos assistindo, coloque aí suas perguntas, coloque as suas dúvidas, vamos aí aproveitar, não é mesmo? Rodrigo, por favor. Obrigada pela sua Obrigado. participação. Imagina, Gi, eu que agradeço o convite. Vocês estão me escutando? Tá me escutando bem, Gi? Tá. Ah, tá. Primeiro eu queria agradecer tanto carinho, você e o Geraldo, a Paola, tratam a gente, eu e a Jaque, e agora a Maria, né, como parte da família, e a gente se sente assim. Então, isso foi fundamental para a nossa instalação em Londrina, né? A gente é do interior de São Paulo e mudou para Londrina em 2012, já faz algum tempo, mas quando a gente chegou, a gente não conhecia ninguém, e por meio da doutrina espírita, né, nas aulas do ESD, que a gente conheceu primeiro o Geraldo, depois a Gisele, depois a Paola, e na sequência todas aquelas pessoas maravilhosas que são a nossa base, né, de carinho, de amor, de fraternidade que a gente tem todos os dias, né? Então, realmente é uma bênção encontrar essa parte da nossa família espiritual que estava no Paraná, enquanto a gente tinha um pedacinho da família espiritual e física no interior de São Paulo. Então, eu agradeço imensamente a você por esse acolhimento e por o carinho que você sempre nos trata, né? Então, Gratidão. na verdade, eu que tenho que agradecer, né? E a oportunidade de estudar a doutrina espírita, né? É uma bênção também de Deus, de Jesus, o nosso mestre, de Kardec, o codificador, que nos traz principalmente esperança, né? A doutrina espírita, ao meu ver, é a maior fonte de esperança da humanidade, né? Essa certeza de que a vida continua, de que nós podemos refazer os erros, reparar, que nós podemos encontrar com aqueles que já foram antes que nós, que não é um adeus definitivo, é apenas um até breve, um até logo. Então não há nada mais confortador para o coração que sofre de saudade do que essa certeza de que um dia estaremos juntos. Então, essas oportunidades de conhecer a doutrina, porque tem pessoas que não têm oportunidade de conhecer por questões culturais, geográficas, enfim. Então, é uma bênção que nós temos. E esse mecanismo de difusão, agora pela internet, expande essa bênção para pessoas que não podem e não devem sair nas ruas e entrar em contato físico com outras pessoas durante esse período de pandemia. Então, você vê que está tudo organizado por uma inteligência maior do que a nossa, que por mais que a gente ainda não entenda e enfrente dificuldades, a gente tem essa certeza de que existe algo além da Terra que coordena todo esse projeto humano de evolução constante, né? E é mais ou menos sobre isso que a gente separou para conversar, porque grande parte dessa esperança que nós temos com o estudo da doutrina espírita vem em uma questão de fé, porque nós sabemos que a doutrina espírita ela pode ser, na verdade, ela é um conjunto de 3 bases. A gente chama, teoricamente, do tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Que é a filosofia, ciência e religião. Mas, de um modo geral, nós encontramos essa força, essa esperança na base religiosa. Só que ela, sozinha, não se sustenta, porque o Espiritismo não é apenas religião. O Espiritismo ele é ciência e principalmente a filosofia, que questiona, que tenta entender as verdades, né, da onde viemos, para onde vamos, por que existimos, por que estamos inseridos nesse contexto familiar, por que temos que evoluir, o que é evoluir. Então, essas questões são filosóficas e movem a humanidade em diferentes setores. Na ciência, nas questões sociais. E a doutrina espírita, apenas sobre o aspecto religioso, fica frágil. Então, é necessário entender as 3 bases como um conjunto sólido para que a nossa fé cresça, pautada na razão. Então, é mais ou menos esse o tom da nossa conversa. Religião e razão. Essa é a proposta da doutrina espírita. E razão baseada em conceitos científicos, né? Legal, Rodrigo. Bom, eu vou começar com uma pergunta, né? Vamos lá. É... Já vai começar na pressão, né? Vai começar na pressão já. Você é nosso professor agora. Imagina.
Vamos lá. A razão é normalmente cética, né? E a Aham. religião é uma ideia que seguimos, sem qualquer explicação. Como podemos unir essas situações? Razão, religião. Entendi. Eu acho que o mais importante, antes de discutir essa questão, que é uma questão extremamente profunda, e talvez eu nem tenha propriedade de respondê-la na sua essência, mas antes de mais nada é preciso que a gente saiba a diferença das duas, né? E eu geralmente faço a abertura dos estudos, quando eu tenho oportunidade de participar, definindo palavras, porque eu sempre ecoo na minha mente a minha mãe falando que eu não fui alfabetizado direito, que eu falava errado, que eu escrevia muito mal quando ela via os meus cadernos, né? Por incrível que pareça, eu demorei para pegar no tranco no estudo, sabe? Isso veio só na fase adulta da minha vida, né? Apesar de eu gostar de estudar, eu estudava só o que eu achava divertido. E isso ecoa na minha cabeça até hoje. Então, quando eu pego um assunto, a primeira coisa que eu faço é ir no dicionário mesmo e pegar essas definições. E hoje não foi diferente. Então, vamos definir razão e religião antes de discutir qualquer questão, né? Razão, pelo menos no dicionário que eu tinha aqui em casa, é o conjunto das faculdades intelectuais que permitem a manifestação da inteligência e a compreensão. Então, isso é razão. Tem um outro significado de razão: fonte de raciocínio, capacidade para decidir, para formar juízo e para agir de acordo com um pensamento pré-estabelecido. Ou seja, discernimento, lucidez. Isso é razão. Você tem que discernir entre coisas. Mas para para você obter esse discernimento, é necessário analisar fatos, né, concatenar informações, amarrar conceitos e experiências, né? Razão ainda significados: comportamento ou pensamento que se considera justo, legítimo ou correto. Razão é sinônimo de justiça, dever e equidade. E por último, porém não menos importante, razão também é raciocínio que conduz a um outro raciocínio ou a uma conclusão. Olha que interessante. Raciocínio que conduz a um outro raciocínio, pode abrir uma janela de pensamento para um outro conjunto de ideias, ou a uma conclusão sobre o assunto, o tema que se está discutindo, né? Então isso é razão. Inevitavelmente exige o pensar, exige a análise de dados para uma tomada de decisão. Religião, por outro lado, é culto prestado à divindade. Por extensão, né? Doutrina ou crença religiosa. Na etimologia de religião, a gente tem uma divergência de autores. Alguns acreditam que religião vem de religio, latim, que é reverência e louvor aos deuses. E aí lá está deuses justamente por um período politeísta, né? E por outro lado, tem autores que falam que religião também tem origem latina, mas tem de religare, que é voltar a se ligar a algo. No caso, a ligação, retorno a Deus, né? A ligação humana divina. Então, nesses dois aspectos, a base é o relacionamento entre homem e Deus. Parte do princípio que existe Deus, que existe algo além de nós homens, né? Então, uma vez que se tem esse conhecimento entre razão, que é esse conjunto de pensar, agir, e religião, é necessário discernir e utilizar nossa capacidade de pensar para tomar uma decisão com bom senso, né? Como? Será que o procedimento que eu estou lendo, que eu estou escutando pelo líder religioso ou pela pessoa que fala, inclusive eu nesse momento, com autoridade religiosa, faz sentido? Pelo bom senso, agir dessa maneira vai trazer o bem para todos? Porque imagina-se que uma vez sendo religioso, você acredita em Deus e parte do princípio que Deus é o Pai de todos, quer o bem para todos os seus filhos. Então, olha o pensamento, a razão, né? Faz sentido eu agir dessa maneira, utilizando o lema, né, o lastro religioso, mas oprimindo os meus semelhantes, humilhando os meus irmãos, excluindo determinados grupos e pessoas do acesso à felicidade?
uma vez que entende-se que retornando a Deus seremos felizes. Então, olha como a razão e a religião precisam caminhar junto, para que a gente não caia nos dogmas, nas repetições imensas que já fizemos em vidas passadas. Não é? É necessário utilizar a razão até para pensar o que Deus espera de nós. Uma vez que estamos inseridos como seus filhos nessa pátria humana, o que Deus espera, deu como seu representante aqui, na família material, né? E agora com a chegada da Maria eu estou entendendo melhor isso. Né? Com certeza. A gente espera que o filho nos devolva amor, mas que acima de tudo que o filho contribua com o contexto. Né? Eu estou imaginando como pai, tendo mais de um filho, que seria uma alegria imensa que ele se entendesse, que o maior cuidasse do menor e não explorasse o menor. Então, é muito bonito, às vezes, a gente vê nas discussões religiosas o termo fraternidade dentro do templo, dentro das paredes. Mas se sai para fora, quando a gente entra no nosso carro, no trânsito para casa, a gente já deixou de ser irmão. Né? Porque se a pessoa entra na frente e nos dá uma fechada, a gente acha que ele feriu o meu orgulho, o meu direito de estar na frente do semáforo. E aí eu fico extremamente irritado. E aquele que era meu irmão há 5 minutos atrás passa a ser o meu rival em uma competição automobilística irregular. Né? Então, é racional agir dessa maneira? Não. Né? É racional eu deter posses imensas apenas para o meu conforto, sabendo que irmãos em Deus sofrem de fome e miséria, falta de instrução, irmãos que não sabem ler, não sabem escrever, e nós montados nas cátedras de cultura e inteligência. Então, é só a gente usar a razão que a gente vai perceber que se existe Deus e Deus é Pai, o que Ele espera dos seus filhos maiores em inteligência, em posses materiais, enfim, os desdobramentos que a Terra permite. Né? Então, razão e religião devem usar junto, para que a gente não fique fanático e utilize uma questão necessária de retornar ao Criador como mecanismo de segregação. Perfeito. E é interessante que quanto mais, né, a tua cultura, né, ela proporciona maior pensar, né, maior raciocinar. Isso que é interessante. E eu te pergunto, Rodrigo, em que momento carecemos da razão? E em que momento carecemos da religião? Estão separadas? Você meio que já respondeu, mas... A gente, eu pelo menos entendo que não estão, né? Não estão separados de forma alguma porque são faculdades humanas. E uma vez que são faculdades humanas, tem a base no seu Criador que é Deus, então não é possível separar uma faculdade humana de pensar de algo feito por Ele mesmo. Né? Então elas estão juntas e devem andar juntas justamente porque a gente não fique andando em círculo, né, achando que está fazendo a coisa certa e não está. Temos que refletir se aquilo é certo mesmo. Trocando em miúdos é isso. Inclusive, dentro do meio espírita. A gente está falando de religião em algo muito abrangente. Né? E quando eu falo segregar, não é simplesmente segregar quem tem esse credo e aquele outro. Nós vemos segregação dentro do próprio meio espírita. Né? Exatamente. Então, é necessário olhar para si como criatura, né, e pensar na pátria humana, não apenas numa micropátria. Né? Do seu, mas né? Exatamente. Porque a gente adora, exatamente, a gente olha só para os nossos, né? E aí aquela frase de Jesus, né, vem como uma chibata, né? Falando que até os fariseus, né, se ajudam. Então, ou seja, se até eles que falseavam a lei entre si se ajudavam, o que você faz de diferente? E aí ele promove um ensinamento que é dificílimo para nós, que é amar o inimigo. Né? Ele está falando isso naquela parte que ele está instruindo sobre o amar os inimigos. Que para nós, mesmo usando a razão, ainda é difícil para nós pensar em amar alguém que nos odeia. Mas voltando à essência da sua pergunta, a razão ela é necessária na tomada de decisão. Né? Na hora de você prever as consequências de um fato e decidir se você vai agir ou não. Então, você pode utilizar qualquer que seja a situação. Né? Essa do trânsito, uma conversa com um amigo, enfim, até
de repente algo relacionado ao seu trabalho, não há limites para isso. Se você estiver em um conflito, você tem que imaginar quais são as suas possibilidades de ação e decidir, fazendo determinado comportamento, eu estou promovendo o bem para todos? Ou estou promovendo o bem somente para mim? O quanto aquela ação vai prejudicar aqueles que estão inseridos no contexto? Uma vez prejudicando, o prejuízo dele é minha responsabilidade, mesmo que de forma indireta. Então, quando eu faço essa previsão de consequências, que aí eu necessito usar a inteligência, eu tenho que usar a imaginação, às vezes, eu tenho que usar o meu repertório de experiências, eu vou decidir, vou fazer. E aí, uma vez fazendo, voluntariamente, eu decidi que eu queria fazer aquilo, a responsabilidade é toda minha. Do bem ou do mal causado. Então, a gente precisa usar a razão nesse aspecto, mas só que a gente age e usa a desculpa de que é por impulso, mas não é por impulso, é por vontade própria mesmo. É que a gente quer tanto que a gente nem reflete. A gente se acha no direito, né, e aí envolve orgulho, vaidade, a gente se acha tão no direito de se apossar de determinada situação que a gente simplesmente faz. A gente nem, e aí vem aquele necessário comportamento tão difícil, né? Pensa 5, conta até 10, deixa para responder amanhã, mas não. Eu principalmente bate o e-mail na tela, você quer responder na hora. Aí depois que você responde, você se arrepende. Fala assim, nossa, cara, não devia ter falado isso. Né? A gente vai criando conflitos incessantemente por essa agonia, esse desejo de dominação, de imposição, enfim. Se a gente usa a razão, e aí nem também entrando no mérito da religião, se a gente usa a razão, uma série de dificuldades em vida, nos nossos relacionamentos cotidianos, nós não precisaríamos passar. Não precisaríamos. Não sofreríamos tanto usando a razão. Né? Essa previsão de consequências. Mas em algumas situações, a gente faz tudo certo. E materialmente parece que dá errado. E aí a gente entra numa agonia imensa. A gente entra num estado de tristeza, de mágoa, de incompreensão, que se nós não acreditarmos que existe algo além da matéria, não faz sentido, porque eu fiz tudo certo, eu fiz como mandava o figurino, cumpri todas as leis, mas o que aconteceu? O que eu queria não se concretizou. Né? Então aí só a religião vai acalmar aquela angústia, vai trazer aquela paz, né? E vai trazer o que a gente abriu a nossa conversa, aquela esperança de que, olha, talvez seja um período temporário de aprendizado. A gente precisa usar a religião para acreditar que existe algo mais profundo sobre aquele fato, que hoje me traz tristeza, que hoje me traz incompreensão, mas que está construindo algo novo, que num futuro vai me fazer mais feliz do que eu imaginava que seria se o fato acontecesse agora. Né? Então é necessário usar esses conceitos de religião e ter fé mesmo, né? Para criar mecanismos de fuga daquele pensamento fixo de que eu fui injustiçado, de que nada dá certo na minha vida, de que às vezes eu tenho que atentar contra a minha própria vida porque aquilo fugiu do meu controle. Né? Quantos e quantos casos nós não vemos das pessoas que às vezes cometem, né, atentados, né, contra o outro ou contra si mesmo, porque o que ele desejava muito não aconteceu, ou que algo muito inesperado aconteceu e a vida dele saiu do curso. Né? Então, quando a gente acredita que existe Deus, que a alma é imortal, que nós retornaremos inúmeras vezes aqui para completar esse aprendizado e esse ciclo, a gente traz esperança. Né? Isso nos traz esperança. Isso me lembra, inclusive, eu acho que eu já até comentei em algumas situações, de um amigo, na verdade um conhecido, né, que materialmente parecia que estava dando tudo certo. Né? Ele estava no doutorado, era um excelente aluno, um desempenho brilhante, né, casado, jovem, e a esposa adoece e desencarna numa situação de câncer terrível. E ele, acadêmico, cético, ateu, não consegue entender qual era o propósito daquela morte. E ele ainda acreditando que a pessoa deixou de existir completamente, porque na sua interpretação só existia a matéria, né, não existe nada além da matéria, aquele ser tão amado simplesmente se desintegrou como uma fração de segundos. Então, esse tipo de tristeza, o mecanismo e as informações materiais não cessam, não são capazes de encerrar. Então, às vezes, apenas a razão não explica e não cessa essa agonia terrível,
né? Então é necessário completar o ciclo com a filosofia e com a religião, para a gente continuar vivendo e cumprindo os nossos deveres, até que seja o momento do reencontro tão esperado, né? Rodrigo, fala um oi aí, ó. Tá aí a Raíssa, o Antônio Carlos, o Geraldo, a Ira. Ah, gente, que Boa noite, saudade de todos. pessoal. Um beijo para A vocês. Gisele, a Luciara, o Bruno, a Jéssica. Conhece a Jéssica Takeshita? Ah, conheço. Ah, essa Todos Jéssica é estamos incrível. assistindo, gente. Boa É noite. nossa fotógrafa profissional Ah, particular. maravilhosa ela. Um beijo a todos, muita saudade de vocês, viu? Falei até para o Geraldo, viu, Rodrigo, colocar umas perguntas bem difíceis aqui. Ah, ele Para adora você fazer isso, me colocar em saia justa, né? a Raíssa. E é Eu, eu, interessante, é interessante que... Aí, tá me ouvindo? Tá ouvindo? você falou que era interessante, mas deu uma travadinha e eu não escutei o resto. Travou. Olha assim, é mecanismo divino que determina o progresso intelectual e moral do espírito. E você colocou uma questão muito importante, porque o espiritismo nos dá essa certeza. E a esperança é o nosso farol. E o egoísmo é algo que nos soterra, né? Que faz com que a gente regrida. Porque, como diz o livro dos Espíritos, o egoísmo é a maior chaga, é o maior empecilho do nosso progresso. A Pedrita também entrou. Então, porque o egoísmo é você só pensa no agora, naquilo que é seu. Você não tem esse pensamento que você falou de todos, porque eu estou aqui, né? Você já está pensando no que a Maria vai fazer quando ela crescer, em benefício de todos. Porque esse é o Exatamente. da responsabilidade dos pais, a responsabilidade que nós temos em relação ao outro. Hoje, a responsabilidade de nos cuidarmos, né? De nos isolarmos, para que essa doença não progrida ainda mais, né? Então, que a gente tenha responsabilidade. Então, o nosso progresso está relacionado com o quê? Com a nossa disciplina, né? Com a nossa mudança de atitude, com a nossa transformação moral, não é mesmo? Exatamente, G. E se eu puder completar o seu raciocínio, Claro, que eu concordo plenamente, a gente deve sempre se apoiar nas questões do Livro dos Espíritos, e lá tem 3 questões em especial que vão de encontro a isso que você falou, que eu concordo plenamente. A questão 629, né, que explica o que é moral, né, então a gente precisa saber que uma vez que a gente tem esse dever de progresso moral, né, o que é moral? Né, lá na questão, Kardec pergunta, no item bem e mal, né, na parte 3 do Livro dos Espíritos, que são leis morais. Né? Então, lá na questão 629, Kardec pergunta que definição pode se dar para moral. A resposta é o seguinte: a moral é a regra de bem proceder e distinção entre o bem e o mal. Então, para a doutrina espírita, isso é moral. Eu sei que, historicamente, filosoficamente, talvez tenham outras definições, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Para o espiritismo, moral é a regra de bem proceder. Né? A distinção entre o bem e o mal. E a resposta continua. Fundamenta-se na observação da lei de Deus. Então, existe uma lei de Deus para todo o universo, né, que promove esse caminho incessante do bem para todos. E é por isso que a gente precisa usar a inteligência para discernir se a minha atitude não está impedindo o contexto que eu estou inserido de se concretizar o bem para todos. Porque, na verdade, eu deveria ser o agente do bem para todos, todos nós. Porque a gente às vezes se acha ou muito importante ou muito pouco importante. E os dois extremos também são ruins. Porque todos nós temos o dever de contribuir para que esse bem para todos se instale. Né? Do verme ao pássaro. Não é? Então, nós temos uma missão, todos nós aqui, temos que pegar a enxada e concretizá-la. Né? Então, fundamenta-se na observação da lei de Deus. E aí vem o fechamento. O homem procede bem
quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. De novo, o homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E aí, da necessidade de não apegar-se apenas na religião, que vai chegar para... Não é o caso do espiritismo, mas que em muitas situações, nem vamos citar aqui, dar nome, não é esse o objetivo, mas a gente sabe que existe aquela situação onde nos é imposto um procedimento. E você pergunta, mas por que eu devo me comportar dessa maneira? Porque Deus assim exige. É necessário ter temor a Deus. É necessário ter amor a Deus. Né? Eu sei que tem partes bíblicas que falam temor, principalmente no Velho Testamento, e nós não vamos entrar nesse mérito. Mas em 2021, acima de tudo, nós temos que ter amor ao Pai. Né? E agir para construir o que Ele espera de nós. Né? Que é o bem para todos. Isso é a base da nossa transformação moral. Né? E na sequência, né, lá na lei do progresso, que é uma das leis de Deus que vai permitir que esse bem para todos se concretize na Terra, que essa parte do Livro dos Espíritos é belíssima, as leis morais. Né? Ele abre com lei natural e depois vai dando cada uma das leis. Então, o 629 está no começo, que é como se fosse a introdução das leis. Né? Ele apresenta esse conceito de moral no item bem e mal. E aí depois, lá quando ele trata da lei do progresso em especial, não é nosso objetivo, o progresso moral? Então tem uma lei do progresso, uma série de questões. É uma cartilha, na verdade. Não tem como a gente falar que... Né? Lá na 780, né? Na questão 780, Kardec vai falar o seguinte. Né? Questão 780. A moral se desenvolve por meio da inteligência? É algo relacionado a isso. Quer ver? Deixa eu abrir bem na íntegra para a gente ler certinho o enunciado. Tá? Muito bom essa questão, porque é justamente relacionado com o que a gente está falando, né? É a razão, né? É a transformação, é a religião, e é espiritismo. Então a gente está falando exatamente. Como tudo isso, né? Como todos esses conceitos, que são conceitos muito fortes, conceitos que têm definições distintas, mas quanto eles nos fazem, nos incorporam nessa doutrina consoladora. Não é isso? Exatamente, exatamente. Eu consegui abrir aqui para a gente ler na íntegra, para eu não usar termos sinônimos da minha cabeça, né? Para a gente respeitar a explicação do Kardec. Né? 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Porque a gente está partindo do princípio que o progresso moral é o que vai promover a nossa felicidade em um futuro longínquo. E é o que Deus espera de nós, porque uma vez progredindo moralmente, nós vamos cada vez mais fazer o bem para todos, até chegar um momento que a gente só pensa e só faz o bem para todos, e a gente vai viver num estado de harmonia e trabalho intenso, mas harmonia plena. Né? Então, esse processo, né, nesse processo, ele vem antes ou depois do processo intelectual, do avanço da inteligência? Porque o nosso tema é razão e religião. Né? Exato, então, Kardec é sempre muito preciso. Né? Então, na 780, ele pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, primeiro vai a inteligência, depois vai a moralidade? A resposta é a sua consequência. Então, o progresso moral acompanha? É a sua consequência. Então, o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Mas aí vem a segunda parte da resposta. Mas nem sempre o segue imediatamente. Então, avança-se a inteligência, depois avança-se a moralidade, mas não de modo imediato. Porque nós temos o livre-arbítrio. E avançando a inteligência, nós temos mais capacidade de discernir e analisar os fatos. Porque não tem como eu cobrar uma ação plena de uma criatura que não entende o que está acontecendo. Às vezes ele pode acertar, mas é 50% de chance. Então, avançando a inteligência, ele tem mais condição de entender o que está acontecendo e escolher voluntariamente. Porque daí ele pode ser considerado culpado ou pode receber o mérito da ação benéfica, né? Benevolente, no caso. E a 780... professor para professor, né? Não é à toa que o Kardec deixou para a gente o recado. Amai-vos e instruí-vos. Porque a instrução, o conhecimento desperta. Não é algo
algo que você vai falar, não, agora eu sou boa, agora eu amo todo mundo, né? Todo mundo está do meu lado, na outra rua, na cidade inteira já amo todo mundo. Não é assim. Exatamente. Né? Existe todos os degraus, existe toda uma caminhada, né? Aí para que a gente consiga chegar no melhor, né? E esse avanço da inteligência não é apenas um avanço de inteligência acadêmica, de matemática, física, isso também, mas é um avanço de inteligência, de capacidade de pensar, de discernir, de ter repertório de experiência para decidir baseado em conhecimento concreto. É por isso que nós encarnamos em diferentes situações, para você adquirir todas aquelas experiências que aquele contexto promove. Então a gente vai reencarnar com a prova da miséria, com a prova da riqueza, em diferentes classes sociais, em diferentes etnias, em diferentes regiões geográficas, exercendo diferentes profissões, para que cada uma dessas experiências acumule conhecimento que nos permita decidir, agir sempre no bem. Né? Porque senão a gente lê do modo frio, vai achar que, mas a pessoa que não tem escolaridade, então não vai evoluir moralmente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela vai ter chance, ela vai ter condição. Ela vai ter chance e naquele contexto ela tem que fazer o máximo que o contexto permite para que ela possa avançar intelectualmente. Né? Sem falar, né, Rodrigo, que você vivenciar situações diversas é muito educativo. Porque se você vive aqui no Brasil, numa situação, numa condição, seja rico ou pobre, seja na periferia ou não, mas se você vai viver em outro país, em outras condições, com outras oportunidades, ou não, sofrimento, dor, doença, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Porque o conhecimento, ele tem muita relação com a dor também, né? Porque a dor com a experiência, exato. Né? Então, a superação, a pessoa vivencia uma dor física, né? O câncer, e hoje o Covid, tantas doenças que fazem com que nosso corpo padeça, sofra. Mas esse sofrimento, para nós, é um grande aprendizado. É como se a gente voltasse o nosso espírito, não é mais ou menos por isso, né? É exatamente isso, gera conhecimento. A experiência gera conhecimento. Não é só a informação teórica que gera conhecimento. A experiência gera conhecimento. A gente precisa dessas duas peças atuando junto no nosso crescimento. Né? Uma coisa é eu estudar de uma forma descritiva qual é o processo neural que vai fazer a manifestação da dor no meu corpo físico. Outra coisa é a pessoa me magoar e eu sentir aquela dor terrível no peito. Então, qual é o mais importante? Depende da situação. Para a evolução do espírito, talvez seja lidar com a mágoa e transformar ela em mecanismo de ação. Né? E isso não tem lugar para ocorrer. Né? E se você me permite, eu vou só ler a sete... É deixar que o nosso ego, a nossa vaidade, né? Que às vezes a gente então, aprender a ter a humildade muitas vezes, né? Exatamente. Eu ia pedir, se você me permite, ler a questão 780A, que é na sequência, faz parte. Né? Professor, a aula é sua. Não, que aula, nada. Estamos conversando, né? Isso que você falou, não é só uma conversa. É que essas duas questões são muito boas, né, para o tema, né? 780A, que é o Kardec. Parece que o Kardec ele não ficou satisfeito com a resposta, né? Porque a resposta vem, é só consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Aí parece que ele não está ainda contente com isso. Aí ele pergunta na 780A. Ele nem coloca como um outro número, ele coloca como 780A, ou seja, é derivado da 780. Aí ele pergunta, como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Eu falei tudo bem, eu já entendi que o progresso moral vem do progresso intelectual, mas como isso acontece? Aí olha a resposta. Isso é muito interessante. Fazendo que se compreenda o que é bem e o que é mal. O homem, então, pode escolher. Aí depois que a gente lê, faz todo sentido, né? Porque como eu vou escolher sem saber o que eu estou escolhendo? E vou ser responsável pelo que eu escolhi fazer sem ter ideia do que era? Exatamente. Não é possível que Deus é justo e vai me punir com esses critérios. Não faz o menor sentido para mim. E a resposta continua. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, conforme eu avanço em experiência e conhecimento, eu vou sendo mais livre. Consequentemente, eu tenho mais condição de escolher se eu vou ou não fazer aquilo. Mais responsável, né? Exatamente. E mais responsável. Exatamente.
Rodrigo, tem mais uma pergunta para você. Por que algumas pessoas acham, e eu já tive pessoas me perguntando, acham que o Espiritismo não acredita em Cristo? E aí Não eu te acredita em pergunto, Cristo? em Cristo, acha que o Espiritismo não é cristão. Tá. Ah, Eu, ainda falou que a gente vai ser mais cobrado. Quanto mais a gente aprende, mais será cobrado. Aí ele falou isso. E ela tem toda a razão. E às vezes a gente fala isso porque é um ditado popular, né? Às vezes a gente fala isso até em tom de brincadeira. Mas na 780 do Livro dos Espíritos, está a pergunta do Kardec e a resposta da espiritualidade superior concordando com esse ditado popular, né? Ratificando pela doutrina espírita esse fenômeno de que, ampliando o conhecimento, aumenta a nossa capacidade de discernir o certo e errado e, consequentemente, a gente é mais responsável, porque a gente sabia o que ia acontecer. Né? Se eu não sei o que vai acontecer, tipo, não tem como eu cobrar da pessoa. Então, esse ditado, pela doutrina espírita, é verdadeiro. Né? Mas, quanto à questão... E o Cristo? E o Cristo? O Espiritismo é cristão ou não é? Ah, mas com certeza, né? Isso não há dúvida. O terceiro livro da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Que a gente estava até discutindo isso, agora eu vou fazer um merchan, né, que nós temos um grupo de estudo de terça-feira sobre filosofia e evangelho, coordenado por uma pessoa que eu não sei se você conhece, que chama Paola Asturiano. Ah, conheço! Então, nós temos o nosso grupo de estudo, que agora estamos fazendo online, então é possível que todo mundo participe. Entre em contato com o canal Visão Espírita, com a Paola ou com a Gisele, enfim, que aí vocês podem obter o link e participar do estudo com a gente. Isso, legal. E na terça-feira a gente estava discutindo, né, que Kardec, a princípio, acho que foi até o Iago, né, um amigo nosso que lembrou que o Kardec ia dar o nome de imitação do Evangelho. E aí foi sugerido pelo editor, e obviamente instruído pela espiritualidade, que colocasse o Evangelho segundo o Espiritismo, e não apenas imitação do Evangelho. Então, dá para a gente ver a importância do Cristo, né, que o Kardec queria replicar os ensinos integrais, né, de Jesus. Né? Mas, ao meu ver, essa dificuldade de entendimento é justamente pela dificuldade de entender a estrutura bíblica e de não encontrar, né, na sua integralidade, aquela estrutura replicada no Espiritismo. Né? Porque isso é um dos assuntos que a gente estuda na terça-feira, já estudamos no início, né, do ano, que é justamente entender o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento, dentro do Novo Testamento, quais são as partes tratadas em cada um dos evangelhos, quem são as pessoas que escreveram os evangelhos, o que são as epístolas. Né? Então, como não tem aquele modelo dividido por capítulo, por versículo, quem vem de uma base religiosa católica, evangélica, né, que traz esse repertório de estudo baseado naquela estrutura, tem uma dificuldade de encontrar esse modelo no Espiritismo. Porém, o Kardec faz uma ressalva, né, no prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, e no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o nome de Não Vim Destruir a Lei. Não Vim Destruir a Lei. Né, que ele fala sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo, como as três revelações. Então ele vincula, né, o Espiritismo à base cristã, ele vincula o Espiritismo à base religiosa do início do monoteísmo, trazido por Moisés. Não há como dissociar isso. Né? Mas essa é uma questão curiosa que demanda um pouco mais de discussão. Por quê? Vocês já pararam para refletir quando que Jesus... Isso é ponto pacífico. Jesus faz parte da doutrina espírita. Tá? Isso. Isso é ponto pacífico. Não se discute. E, inclusive, Emmanuel traz, né, no livro A Caminho da Luz, que ele é o governador do planeta. Né? Então, não tem como dissociar qualquer uma das religiões, qualquer das manifestações físicas ou espirituais aqui na Terra do Cristo, que é o governador de tudo isso. Né? Mas vocês já pararam para pensar por que Jesus? Por que não outro símbolo religioso, líder religioso? Né? Por que não outro profeta? E como outra questão interessante, como esse aspecto religioso aparece no meio de fenômenos tidos na época como paranormal e até profano? Porque o Espiritismo surge, né, quem já leu sobre a história do Espiritismo, quem já assistiu o filme do Kardec, que é um resumo super bonito, aparece no meio dos fenômenos das mesas girantes.
não é? Que eram feitas, inclusive, em algumas situações em casas noturnas, né? A maior parte é em residências particulares, mas em algumas situações em casas de eventos, né? Então, o que Jesus está no meio de tudo isso, desse fenômeno paranormal e profano, né? Em que momento Kardec associa definitivamente Jesus ao Espiritismo, e em que momento aparece a religião no meio de todas aquelas manifestações investigadas pelo codificador, a princípio, para desmascarar aquilo que ele achava que era charlatanismo, né? Então essas são questões profundas que afastam as pessoas que estão com essa predisposição, com esse primeiro contato do Espiritismo, achando que o Espiritismo não tem a ver com religião, porque ele surge na França no meio de manifestações paranormais. Então vamos tentar associar uma coisa à outra. Rodrigo, é muito importante, é importante até que para nós espíritas, né, porque às vezes muita gente que assiste às vezes não é espírita, para nós espíritas, Jesus, ele é o coordenador do nosso planeta, então ele estava muito antes que nós começássemos o início de vida, então a grandiosidade do Cristo para nós é imensa. Eu vou, se me permite, eu vou ler um pedacinho aqui do livro, Ante a Palavra do Cristo, extraída do livro Consolador, de Emmanuel. Ele diz o seguinte... Isso, hoje, só antes da leitura, vamos deixar o pessoal que está escutando ficar pensando por que Jesus e em que momento Kardec associa Jesus no meio daquele monte de fenômeno paranormal. Tidos como paranormais, né? Hoje nós sabemos que faz parte da natureza humana, né? A mediunidade, mas naquele momento não era interpretado dessa maneira, né? Então vamos ficar pensando sobre isso enquanto você faz a leitura. Vou ler um pedacinho aqui, tá? Que eu achei. Então, os ensinamentos do mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseis, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e a servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome. Nas lágrimas, aprendemos igualmente do desajuste moral ou a moléstia, que são iguais em qualquer clima. O Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos, em toda parte. No trato, pois de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Eu achei Nossa, que bonito. Interessante. Muito Agora bonito. é com você, Rodrigo. Tipo a questão aí. Com essa explicação do Emmanuel, a gente já tem o conforto de que junto com a lágrima é preciso a gente pensar por que aquilo nos traz dor e o que aquela dor pode nos trazer de transformação positiva. Né? Isso é um trabalho muito difícil, mas extremamente necessário para o crescimento. Né? Faz parte dessa aquisição de inteligência, né, que a gente tem falado, né? Só para não parecer que, de novo, que a aquisição de inteligência é só estudar. Não é apenas isso, mas é isso também, mas não é apenas isso. Né? Mas, enfim, vamos tentar responder essas questões fazendo um resgate. Naquele momento, Kardec começa a investigar aqueles fenômenos, partindo do princípio que era charlatanismo. E aí, com o método que ele utilizou, ele começou a perceber que, no meio das perguntas, as respostas que vinham primeiro por batidas, depois pelo deslocamento das cestas com os lápis, depois com o deslocamento da própria mão do médium, e depois, por último, pela psicofonia, pela fala. Então, nem vou entrar no mérito dessas fases, mas percebeu-se com o avanço
né, da manifestação mediúnica, que as respostas às perguntas que se fazia durante aquelas manifestações, aquelas sessões, eram racionais. Então, aquela força tida como estranha, né, não só estava respondendo, mas estava respondendo com lucidez, né? Perguntas de aspecto histórico, geográfico, mas também de aspecto íntimo de determinadas famílias, que não era possível que o médium, as pessoas envolvidas, soubessem da resposta. E aí vem o start do Kardec, né, de, opa, se o efeito é inteligente, o que é a causa? Também é inteligente. Né? Então, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. E uma vez essa causa ser inteligente e conhecendo esses fatos extremamente íntimos daquelas famílias ou daquelas pessoas, só pode ser a própria pessoa ou alguém muito próximo que sabia daquelas informações. Qual que é o segundo passo para entender isso? Essas forças são as próprias pessoas. Então, aqueles fenômenos, e aí Kardec fala com essas palavras, são as almas das pessoas que viveram, que se manifestavam por diferentes situações, né, mas que conservavam a lucidez após a decomposição do corpo. Né? Então, esse ser pensante, né, que nós damos o nome de espírito, que nós acreditamos que nós verdadeiramente somos, o espírito, né, o que somos nós somos espírito, né, continua vivo. O corpo, né, falece, morre, se decompõe, mas a essência, que é o ser pensante, continua vivo. Naquele momento, eles acreditavam que um lugar que não era tão claro ainda, mas continuava vivo e se manifestava. Né? E Kardec começou a perceber, quando ele começou a relatar, catalogar essas manifestações, que essas almas, né, esses espíritos que continuavam vivos, tinham estados felizes e infelizes. Apesar de conservar a memória, a experiência, né, a capacidade de se comunicar ali, eles poderiam ser agrupados, né, em categorias. Basicamente, 2 grupos. Lá no livro Céu e Inferno, são maior, essa divisão é maior. Mas, de uma maneira geral, Kardec conseguia perceber nitidamente que tinha um grupo feliz após a vida, nesse grupo em sofrimento. E aí vem a questão essencial para associar a religião nesse aspecto. O que faz o espírito se enquadrar em um estado feliz ou infeliz após a morte? O que é determinante para que ele entre nesse estado feliz ou nesse estado infeliz após a morte? A conclusão de Kardec é que entrariam nesse estado feliz ou infeliz aqueles que mais se aproximassem do cumprimento das leis de Deus em vida. Então, quanto mais próximo a gente chega de cumprir integralmente a lei de Deus, esses relacionamentos, lembra lá do começo? O bem para todos, em vida, mais feliz essas almas vão se encontrar após a morte. Né? E aí que vem a dúvida de Kardec, se existe, então, uma vez, uma lei universal por um ser superior, que nós damos o nome de Deus, que organiza toda essa divisão e essa separação, que nós sabemos hoje que é espontânea, que é da própria consciência, mas naquele momento estava se construindo esse pensamento. Né? Então, se existe uma lei que organiza esses estados, quanto mais a gente conhecer essa lei, e se a gente achar um gabarito, uma referência que a gente possa seguir à risca, a gente tem mais chance de, a hora que chegar a nossa vez, a gente ir para um lado infeliz. Ou para o lado feliz. Não é verdade? Então Kardec pergunta não sobre Jesus. Ele pergunta sobre um modelo da lei de Deus, que seria a representação máxima do que Deus espera de nós, e uma vez cumprindo ou não, nós entraríamos nesse estado após a vida de sofrimento ou felicidade. E isso está a partir da questão 619 do Livro dos Espíritos. Será que dá tempo de fazer a leitura rapidinho? Dá, acho que dá. Dá? Olha só o raciocínio que Kardec vai apresentando para a gente chegar a essa conclusão. Que existe uma lei de Deus, que essa lei já era conhecida pela humanidade,
que não necessariamente veio por Jesus, mas que Jesus é a representação máxima possível, conhecida até o momento. Né? Então, na 619, Kardec pergunta assim, Deus facultou a todos os homens o meio de conhecer a lei de Deus? Ele não está falando de Jesus, está falando de lei de Deus. Olha a resposta é muito curiosa. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. O homem de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Os que desejam pesquisá-la. Olha que curioso. Então, Legal, é possível conhecer a lei de Deus por outros caminhos que não religioso. Não é? Sim. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Que alívio, um pouquinho mais. Que alívio. Que alívio. Todas, a gente só tem que tomar cuidado para não atrasar muito, senão a gente é arrastado. Mas todos vão, né? Todos vão. Então isso é muito curioso. Aí vem a 622. Vamos acompanhar o raciocínio de Kardec. Deus confiou a algum homem a missão de revelar a sua lei? A resposta, sim, certamente. E aí, a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, essa parte, eu já fiquei esperando Jesus ali, né? Assim, Deus confiou a algum homem a missão de revelar a lei de Deus? Aquele tipo prepotente, né? Isso é fácil, até eu sei. Jesus, né? Mas não tem Jesus nessa resposta ainda. Olha só que curioso. Falei, sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados, com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados, com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Então, na África, na Indonésia, na Groenlândia, sei lá, em todos os lugares, na selva, exatamente, na selva, na cidade, em 1500, 1800, antes de Cristo, em todos os tempos, teve homens com essa responsabilidade. Então, para que a gente ficar brigando entre as caixinhas, sendo que Deus promove o progresso em todos os tempos da história humana? Porque é isso que o pai vai querer que o filho faça, né? Desculpa, pode falar, gente, desculpa. Desculpa. É interessante. Não, pode falar. Se você tem uma missão, né? De repente se programou para fazer o bem à humanidade. Você falhou, tem outro no seu lugar. E foi falado para Kardec. Então veja o nosso livre-arbítrio, né? Exatamente. Claro, pequenininha, né? Mas... A missão vai acontecer. Se você participar, é melhor para você. Claro. Né? Mas ela vai acontecer. Né? Exatamente. E aí, só na 625, né? Então, olha o pensamento. Deus permitiu aos homens conhecer a lei de Deus? Sim. Sim. E dá para conhecer sem religião, por meio do estudo, da pesquisa. Depois, Deus confiou a algum homem? Confiou a muitos em todos os tempos. Aí vem, bom, já que tem muitos, eu estou imaginando o Kardec organizando o pensamento. Bom, já que tem muitos, qual que eu vou seguir? Né? E aí que ele pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Aí sim, vem Jesus. Então, para nós, ele é o guia e o modelo mais perfeito. Mas isso não quer dizer que tem outros caminhos que eles sejam menos importantes. Mas se você quiser um roteiro seguro, é o Cristo. É aí que a gente atesta a religião espírita com base no Evangelho de Jesus. Porque ele é a representação máxima da lei de Deus que a gente consegue encontrar na história da humanidade. Né? Legal, Rodrigo. Eu não sei quanto tempo falta. Eu não sei que o meu relógio aqui, quanto você tem aí? Aqui no meu são 7h28. Deve ter uns minutinhos aí. Então, perfeito, maravilhoso. Eu queria que você tenha um minutinho para suas palavras finais aí, que eu acho que está terminando. Mas foi fantástico, raciocínio, adorei. Obrigado. Bem interessante, porque é a razão, né, que é essa direção para a nossa vida. Mas nós temos o Cristo como modelo e guia. E o Espiritismo é esse consolador que o Cristo nos enviou, não é mesmo? Exatamente. Então, isso nos traz o quê? Esperança. Fé no futuro.
Não é verdade? Exatamente. Exatamente Verdade. isso, Gi. Né? Então, eu acho que para a gente fechar o raciocínio é saber que uma vez que nós continuaremos vivos fora do corpo, a gente tem que refletir. Os nossos problemas não vão acabar. As nossas angústias, as nossas dores, elas precisam ser resolvidas. Nós temos o livre-arbítrio de escolher quando a gente vai resolver isso. Né? E, ao mesmo tempo, a esperança de que aqueles que foram antes que nós continuam vivos é uma questão de afastamento temporário. É óbvio que a saudade nos incomoda, mas a gente tem, e o Raul Teixeira fala isso em vários momentos, né, que a saudade vai continuar com o desencarne. Sendo espírito ou não, você vai ter saudade de quem foi antes. Porque a gente tem saudade quando você leva um parente na rodoviária, que você vai ver só dali bastante tempo. Você sente saudade. Mas a gente não pode achar que a vida vai acabar e que nós não temos mais obrigação, dever nenhum para aqueles que convivem conosco. Né? Senão aquele amor que a gente guarda, que era direcionado a uma pessoa só, vai virando mágoa. Né? O amor guardado adoece. Nós temos que continuar distribuindo o amor para outros que não tiveram a oportunidade de receber. Aquela pessoa que se foi teve uma oportunidade imensa de receber o amor que a gente doava. Mas o amor é essa capacidade da gente se sintonizar com os nossos irmãos e fazer para com eles aquilo que esperaríamos que fizessem para nós. É o que Deus espera que a gente realize. Então a gente tem que ter essa esperança de que um dia estaremos todos juntos, mas enquanto isso não acontece, vamos continuar marchando. Né? Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Né? Porque a estrada é longa. O aprendizado é gota a gota, mas tem que ser incessante. Né? Não pode ter interrupção. Mesmo se você não consegue avançar um passo, diz Emmanuel, avance a alguns milímetros, mas avance. Né? O Espiritismo nos mostra que a vida continua sempre. Sempre. Então, isso nos fortalece para que a gente continue progredindo. Do nosso jeito, tropeçando, mas tentando. Né? Acho que era isso. Obrigado pela oportunidade, Gi. Muito obrigada, Rodrigo. A religião precisa da razão e a razão sem a religião traz muita dor. Muita dor. Porque a gente precisa terminar de montar o quebra-cabeça. Né? Um dia conseguiremos. Com certeza. Parabéns, Rodrigo. E imagina, Gi. Obrigado. Foi brilhante. E é interessante que a gente está vivendo um cenário difícil. Que a gente assiste o noticiário e a gente fica triste. Mas a gente tem essa esperança, na certeza de que tudo vai ficar bem. E nós vamos passar por momentos bons, momentos difíceis, ora bons, ora difíceis. Faz parte do nosso aprendizado. Tem no livro Entre a Terra e o Céu, tem uma parte que eu acho muito bacana, que eles passaram por momentos muito difíceis, processo de obsessão, sofrimento, morte do filho e tal. Aí chega um momento que tem um casamento, tá tudo maravilhoso. Daí o André fala, mas o livro vai acabar assim, todo mundo feliz e o casamento? Daí o Clarencio fala, não, André, eles terão momentos bons, momentos de tranquilidade. Mas daqui a alguns anos voltarão a doença, a morte e a tristeza, porque isso faz parte do nosso progresso. Então eu achei fantástico, porque a gente tem esses momentos, graças a Deus, que não são só momentos difíceis, são momentos de bonança, mas também momentos de tristeza. E eu acho que a gente está encerrando por aqui. Agradeço imensamente para você que está aí nos assistindo, agradeço a tua participação, todos os amigos queridíssimos, que Jesus abençoe cada um de vocês. Tenhamos fé, tenhamos esperança, na certeza que nós vamos ter momentos melhores muito em breve. Basta que a gente não esmoreça, né, Rodrigo? Um dia de cada vez. Exatamente, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, porque tem um ser superior, uma inteligência suprema, coordenando tudo, por mais que a gente ainda não entenda isso na íntegra agora. O Rafa aí falando que estava gostando da aula sua, do Rodrigo e do Geraldo. Eles já estão dando aula aí, só porque eles voltam. Eu estou de licença paternidade. Um beijo a todos também, estou com muita saudade de vocês, saudade do Ed, de todos os amigos queridos. Obrigado, Gi, obrigado sempre pelo carinho, pelas oportunidades. Um beijo a todos vocês, e um beijo, G, a todo mundo que está presente. Fiquem com Deus. Todos vocês aí, viu? Muito obrigada, viu? Obrigado, viu? Vocês também, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.